O apóstolo Paulo nos ensina que a igreja é a coluna e fundamento da verdade. O que é ensinado na igreja é a verdade. Nós não podemos esperar que partidos políticos nos ensinem a verdade. Pode até ser que haja verdade entre eles, mas nós não podemos esperar sermos guiados por eles. Nós não podemos esperar que ONGs nos ensinem a verdade. Infelizmente, nós não podemos esperar que a universidade nos ensine a verdade. As cortes de justiça nos ensinem a verdade. É a Bíblia Santa pregada na igreja que é a bússola, a coluna e o fundamento da verdade. Amém? Não sou eu quem diz isso, a Escritura. Paulo diz, isso não tem nada a ver com o que eu vou pregar, mas eu senti do Senhor, alguns segundos atrás, de dizer isso. Paulo fala em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15, instruindo o pastor Timóteo: escrevo-te essas coisas, esperando te ver, para que, se eu tardar, se eu não te ver brevemente, fiques ciente de como tu deves proceder na casa de Deus, que é aqui, a igreja de Deus, do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Nós, estes dias, passamos por uma votação com respeito à vida humana. Quando começa a vida humana e a legitimidade ou não de ceifar esta vida no ventre. Passamos por isso. E em reunião no colegiado, achamos por bem, Cláudio e nós, que este assunto deveria ser endereçado nesta manhã na coluna e baluarte da verdade. É um tanto antagônico endereçar este assunto, porque hoje é o dia dos pais. Então o aborto e a paternidade vão de encontro, são polos opostos, e é como preto e branco. Mesmo assim, achei por bem compartilhar alguns pensamentos com respeito a esse assunto. O que é que a Bíblia diz sobre isto? Para fincarmos nossas estacas no texto sagrado, queria que você se voltasse para talvez o mais importante texto com respeito à vida intrauterina. Está no livro de Salmos, Salmo 139, queria ler apenas os versículos de 13 a 17. Quantos têm o livro de Deus, ergam-no. Ótimo, louvado seja Deus. Salmo 139, versículos de 13 a 17, diz assim a palavra do Deus vivo: pois tu, Davi se referindo a Deus, tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe, graças te dou, visto que, por modo assombrosamente maravilhoso, tu me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, Senhor, são os teus pensamentos, e como é grande a soma dele. Pai, rocha minha, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis a ti,
rocha nossa e redentor nosso, o povo de Deus apoiando diz: estima-se, ainda que de forma conservadora, que os números de abortos ao redor do mundo rondam, numa estimativa bem conservadora, a cerca de 75 milhões por ano. 75 milhões de vidas são ceifadas no ventre ao redor do mundo. A grande questão geralmente tem como pivô o início da vida. A ciência tem estabelecido que a fecundação marca o início de uma nova vida. A fecundação é a fusão de 2 gametas, células sexuais, uma masculina e outra feminina, da qual resulta uma célula diploide, o ovo ou o zigoto. É o ponto de encontro, o ponto em que o esperma encontra o ovo, então forma-se o ovo. Do ponto de vista biológico, nas primeiras horas da fecundação se forma uma nova célula, diferente de todas as outras células do mundo, uma coisa única. Temos ali um novo ser humano. O Dr. Jérôme Lejeune, professor de genética da Universidade René Descartes, em Paris, França, afirma, abre aspas, cada indivíduo tem um momento preciso de início de vida, a saber, o momento da fecundação, o momento desse encontro. O link material é a cadeia de DNA. Quando os 23 cromossomos maternos são fertilizados pelos 23 cromossomos paternos, todas as características necessárias para a constituição de um novo indivíduo estão reunidas. Fecha aspas. Palavra desse doutor geneticista. Daí em diante, aí minhas palavras, tudo o que acontece é o desenvolvimento de um novo ser. Daí é só desenvolvimento da vida nova que está plantada no útero da mãe. O que a Bíblia diz sobre fecundação, sobre gerar filhos no ventre, sobre conceber? Lemos no Salmo 127, 3, os filhos são a herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. A Bíblia é sólida quanto ao que pensa com respeito a filhos e o fruto do ventre. Deus tanto barra como faz a mulher fértil. Deus tanto evita com que haja concepção, quanto faz com que haja concepção. E eu queria olhar positivamente e negativamente as duas afirmações. É Deus, é o próprio Deus quem fecha, para usar um termo clássico, é Deus quem fecha a madre ou impede a fecundação, é Ele que faz isso. Gênesis 20, 17 a 18. Tudo que digo, gosto de pautar na Escritura, então vou mostrar na Bíblia que Deus impede que uma mulher fecunde e daqui a pouco que Deus faz com que a mulher fecunde. Gênesis 20, 17 a 18. Orou Abraão a Deus, e Deus sarou Abimeleque e sua mulher e suas servas, de maneira que tiveram filhos, porque o Senhor havia fechado todas as madres da casa de Abimeleque. Quem fechou não foi uma coincidência, não foi uma obra do acaso. Diz aqui que o Senhor fechou, o Senhor impediu que as mulheres ficassem grávidas. Um outro exemplo negativo, Sara, Gênesis 16, 2. Eis que o Senhor, diz Sara, me tem impedido de ter filhos. Ainda outro exemplo negativo, impedimento de geração, 1 Samuel 1, 5 e 6, com relação a Ana. Para Ana era dada uma porção dupla, porque ele amava, falando sobre Elcana,
esposo dela, mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. E porque o Senhor a tinha deixado estéril ou fechado a madre, sua rival Penina a provocava constantemente. Então, 3 exemplos aqui que mostram de forma negativa a ação pontual e contrária de Deus, obstaculando a fecundação. Olhando agora positivamente, Deus fazendo fecundar. Em Gênesis 17, 16, Deus diz a Abraão: eu abençoarei a Sara e também por meio dela darei a você um filho. Sim, eu a abençoarei e dela procederão nações e reis e povo. Ou seja, Sara havia sido e permaneceu estéril por 25 anos, um quarto de século, e Deus então abre a madre. Um outro exemplo, Gênesis 21, 2, o cumprimento. Sara engravidou e deu um filho a Abraão em sua velhice, na época fixada por Deus em sua promessa. É bem pontual, é bem claro isso aqui. Em Gênesis 25, 21, temos que Isaac orou insistentemente ao Senhor por sua mulher. Por que razão? Porque ela era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações e Rebeca, sua mulher, concebeu. Então, é Deus quem pessoalmente capacita a gravidez. Deus tem controle do útero das mulheres, de forma resumida. Exemplos poderiam ser multiplicados quase que ad nauseam. 1 Samuel 1, 19 e 20. Eucana teve relações com sua mulher Ana e o Senhor se lembrou dela. Assim Ana engravidou e no devido tempo deu à luz a um filho. E deu-lhe o nome de Samuel, que quer dizer, eu pedi ao Senhor. Coisa linda. Outro exemplo, Ruth 4:13. Boaz casou-se com Ruth e ela se tornou sua mulher. Boaz a possuiu, e note, e o Senhor concedeu, algumas traduções, o Senhor permitiu que ela engravidasse e desse luz a um filho. Os textos bíblicos são claríssimos. Quem impede, quem bloqueia e quem faz conceber é Deus. Um outro exemplo. Havia Juízes 13, 2 e 3. Juízes 13, 2 e 3. Havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e sua mulher, sendo estéril, não lhe dera filho. Mas o anjo do Senhor apareceu à mulher e lhe disse: tu és estéril e nunca destes à luz. Porém, eu amo essas adversativas. Mas, porém, contudo, conceberás e terás um filho. Nenhuma mulher deste planeta pode conceber um feto sem a permissão do Senhor. Pastor Raik, mas a ciência diz assim, o contrário. Isso é o que a Bíblia, nós pautamos, esta igreja pauta o seu ensinamento no que a Escritura diz, acima de qualquer outro. Não que a Escritura seja contra este ou aquele ensinamento, mas é a fonte, a bússola, onde nós baseamos a nossa vida e o nosso entendimento de todas as coisas. Nenhuma mulher deste mundo pode conceber um feto sem a permissão do Senhor. É justamente o poder criador de Deus que habilita mulheres a gerarem filhos. Deus faz estéril e Deus faz fértil. É que está aqui no meu resumo para vocês preencherem se quiserem. Nesses pontinhos aí. Consequentemente, tendo dito isso tudo, o aborto é uma intervenção na obra do Senhor. Quando esta prática criminosa começou?
Talvez você pergunte. A Bíblia revela que o primeiro criminoso foi o diabo, como Jesus afirma em João 8,44. Ele foi homicida desde o princípio. A mesma atitude criminosa é vista em Caim, que também ceifou a vida do seu irmão Abel. Na época de Moisés, Satanás tentou dizimar o povo de Deus, matando todos os bebês do sexo masculino. Êxodo 1:16. Aborto, então, prática infantil, não é nada novo. Não há nada de novo aqui. Posteriormente, Herodes tentou eliminar o Messias numa grande matança em Ramá. Mateus 2:16. Frequentemente se alega que o ser que está dentro do útero, ainda novinho, as células juntas, não é ainda uma vida humana. Geralmente este é o argumento para que o aborto seja realizado na primeira fase, naquele momento ali pós-fecundação. Um dos textos mais poderosos foi o texto que nós lemos, um texto poderoso na afirmação da vida humana intrauterina, o Salmo 139. Vamos rapidamente voar por cima deste texto, observando o que o autor sacro afirma. Lemos no Salmo 139, versículo 3. A sua Bíblia está no seu colo? Olha aí, 139, 13. A NVI diz assim: Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. A Almeida é melhor. Os fãs da NVI, que me desculpem, mas em alguns momentos, porque a NVI está sempre lutando para ser inteligível, ela perde muita coisa. A Almeida é mais literal, ele diz: Tu formastes os meus rins. É isso que está dizendo o texto. Tu formaste os órgãos, tu formastes os meus rins, e tu me entreteceste no ventre de minha mãe. A ideia aqui no versículo 13 é que o próprio Deus foi o tecelão que misturou e criou os vários órgãos internos do salmista na parte mais interior do seu embrião. A linguagem cromossômica, obviamente, não era conhecida, mas ele usa os termos correspondentes ao moderno conceito de cadeias de DNA. Tu me entreteceste no seio da minha mãe. Olha o 14. Olha aí o 14. Eu te louvarei, porque de modo tão admirável e maravilhoso eu fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma sabe muito bem. O salmista demonstra grande reverência diante da magnífica criação intrauterina. Davi parece estar pasmado diante da façanha divina da sua concepção e formação dentro do útero da mãe. A expressão, abre aspas, a minha alma sabe muito bem, envolve a ideia de um mistério, de um considerar, de um meditar em um grande mistério. Eu me lembrei, diante deste pensamento, de Maria. Quando a mãe Maria recebeu a visita dos pastores, eu imagino ela um tanto assombrada com aquela multidão de pastores que chegou para anunciar que no campo havia aparecido milícia de anjo. E ela recebeu aquele povo cantando, narrando aquelas maravilhas todas. E diz o texto a respeito de Maria, que ela guardava e meditava nessas coisas, essas maravilhas. Que menino há de ser este, afinal? É a ideia que Davi está, a minha alma, quando eu considero o meu embrião, para usar um termo moderno, quando eu considero o teu trabalho dentro do ventre da minha mãe,
Oh, que magnífico! E a minha alma sabe muito bem. Versículo 15. Os meus ossos, 139, 15. Os meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto eu fui formado e entretecido, ele repete, como nas profundezas da terra. A palavra hebraica, traduzida como ossos, aí na tua Bíblia, pode também ser traduzida como forma ou como substância. Por exemplo, a sociedade, a versão da Sociedade Bíblica Britânica traduz desta maneira, diz assim: não te era oculta a minha forma, a forminha, aquele embriãozinho, não te era oculta a minha forma, quando eu fui feito às ocultas. Até um contraponto. A formazinha do embriãozinho dentro do útero da minha mãe não te foi oculta, diz ele. Ao invés de ossos, eu acho até melhor, porque ossos já traz a ideia de um desenvolvimento maior, não é? A parte B do verso 15, que diz, entretecido como nas profundezas da terra, é outra prova forte do trabalho de Deus como artesão tapeceiro, que trabalha no ventre. Aqui diz, nas profundezas da terra, é uma alusão ao útero da mãe de Davi. Não é a terra, o barro, não, ele não está falando sobre. É uma alusão, é uma metáfora que ele diz. Tanto isso é verdade que a New Living Translation traduz: eu fui entrelaçado no escuro do útero, ao invés de nas profundezas da terra. Então, a evidência aqui de que Davi se via como uma pessoa, como um ser humano, dentro do minúsculo útero da mãe, é palpável e tangível. Versículo 16: os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer um deles existir. Aqui um relance visionário que abarca a existência total do salmista, do ponto mais primevo do útero da mãe, até o fim da sua vida, até a sua morte. Que relance lindo, que flash lindo, abarcando esse panorama inteiro de existência, desde o pequenino feto até a morte do ancião. Há aqui também uma prova da soberania de Deus, cujo poder e perfeição são infinitos, para criar uma pessoa e predestinar todos os eventos da vida deste embrião. É o que ele diz aqui. Nenhum deles havia, eu estava no ventre e foi escrito todos os meus dias. Que lindo, que belo. Oh, aí ele termina em conclusão no versículo 17. Oh, como são preciosos para mim os teus pensamentos, como é grande a soma dele. Vale adicionar que além da vida, que a vida humana está presente e completa, é Deus quem dá a alma ao embrião. É Deus que concede o espírito, a alma a esta vida. Jó 12:10. Na mão dele está a alma de todo ser humano e o espírito de todo gênero humano. O Espírito de Deus me fez, diz Jó. O sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Davi, o salmista, tem o mesmo conceito. Deus é o autor da vida. Tu me tiraste do ventre, deste-me segurança junto ao seio da minha mãe. Desde que nasci fui entregue a ti. Desde o ventre materno, tu és o meu Deus. Note bem que, enquanto que os pais
tem a possibilidade de dar semelhança física, como comumente acontece. Por vezes o filho é parecido com o pai ou com a mãe, é comum isso aí, e há esta possibilidade. Não há nenhuma possibilidade dos pais criarem uma alma eterna. É Deus que cria a alma eterna. Quando da fundação, quando da fecundação, quando da concepção, é Deus quem aloca uma alma àquele embrião. É Deus que concede a alma, que coloca ali. Salmo 104, que aprova: envias o teu Espírito e eles são criados. É Deus o agente criador no interior do feto. Há exemplos bíblicos de embriões separados por Deus para o louvor da sua glória. Veja o caso do profeta Jeremias, por exemplo, em Jeremias 1:5, Deus se refere a um tempo anterior ao embrião. Exatamente o que eu estou dizendo. Deus se refere a um tempo antes das células masculina e feminina serem juntas. Ora, a palavra de Jeová veio a mim dizendo: antes que eu te formasse no ventre, eu te escolhi. Que coisa maravilhosa, que mistério. O mesmo pensamento pode ser visto no caso de Paulo, como lemos em Gálatas 1:15, mas Deus, diz Paulo, que me separou antes do ventre. Deus me separou antes do ventre e me chamou por sua graça. Como que você vai dizer que aquele feto não é uma pessoa, uma vida? Jeremias e Paulo sabiam que suas vidas estavam sob os cuidados especiais de Deus desde antes do momento da concepção. No caso de Jesus e João Batista, embora um de concepção sobrenatural e outro natural, demonstram a ação de Deus e a pessoalidade do feto. Deus esteve pessoalmente envolvido na concepção de Jesus antes de José possuir sexualmente a Maria. Lemos em Mateus 1:18, foi assim o nascimento de Jesus. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, porém, antes que se unissem sexualmente, achou-se grávida pelo Espírito Santo. É claro que o feto no útero de Maria não era apenas um amontoado de células. Não era o feto que estava ali, não era um amontoado de alguma coisa. Não, era a pessoa que viria a ser Jesus Cristo, era o Logos encarnado. Era o Logos eterno, a segunda pessoa da Trindade que estava ali. Veio ao mundo, não quando Maria deu à luz, mas 9 meses antes. O Logos de Deus, a eterna segunda pessoa que veio a esse mundo, ele não veio quando Maria teve ali o bebê, naquela manjedoura, ele veio 9 meses antes. Eu me faço entender, meus irmãos? Lemos em Lucas 1:41 o caso do feto de João Batista, que também demonstra pessoalidade. Lucas 1:41, quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê, João Batista, agitou-se em seu ventre. Isabel ficou cheia do Espírito Santo. A tia de Maria, Isabel, reitera esse fato, dizendo, Lucas 1:44, logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, o bebê que está em meu ventre agitou-se de alegria. Vemos assim que o feto no útero de Isabel não é um amontoado de células qualquer, mas um bebê preparado por Deus que viria a ser o homem João Batista. É interessante também levar em conta, eu penso que isso aqui é um ponto muito importante, a mesma palavra grega utilizada para se referir ao bebê dentro do útero é utilizada para o bebê fora do útero. Não tem diferença.
para os escritores bíblicos. Por exemplo, nós acabamos de ler Lucas 1:41, Isabel se referindo ao bebezinho, ao neném que estava no interior do seu ventre. Em 1 Pedro 2:2, Pedro diz: como crianças, como brefe, a mesma palavra, como nenéns recém-nascidos, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Preste bem atenção no que eu estou dizendo. A Escritura Sagrada trata de igual modo o neném dentro da barriga e fora dela. A Escritura trata de igual maneira o bebê que não nasceu e o bebê que nasceu. O contexto da nova aliança, adicionalmente, é um contexto judeu. Todos os escritores, com exceção de Lucas, que escreveu Atos e o Evangelho de Lucas, eram judeus. E naquela época, para o judeu, como esse tratamento é igual, matar o feto era atingir o teu próximo. Levítico 19:18 diz: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, o pensamento judaico, apesar das distorções, porque o que você vê no contexto judeu, aquela adoração a Moloque, qual os nenéns eram jogados para Moloque comer vivo no fogo, aquela distorção, aquilo não era o que a ortodoxia judaica considerava certo. Tanto é que o judeu achava que atacar o feto era atacar o seu próximo. Assim, o feto ou bebê no ventre da mãe é um indivíduo criado por Deus, cuja alma foi soprada pelo Espírito Santo, o doador da vida. O destino desta alma, o destino desta vidinha, é conhecido de Deus, marquem, e determinado antes da fundação do mundo. O destino do feto, do embrião, todos os dias, diz Davi, 139:16, repetindo: todos os meus dias foram determinados para mim, escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Talvez, em conclusão, você diga: mas Pastor Heiker, como que fica o feto defeituoso? Como é então que fica a questão do feto deformado? O que é que eu vou fazer à luz desse argumento todo, de que a vida é Deus que dá e predestina e age? Estamos ali a partir da concepção, diante de um ser vivo de Deus, que vai ser uma pessoa. O que o Senhor me diz com relação ao feto incapaz e deformado? Foi também Deus que criou estes. Lemos em Êxodo 4:11. Êxodo 4:11. Disse o Senhor, e eu estou incluindo a Moisés: quem deu boca ao homem? Quem fez o surdo? Quem fez o mudo? Quem concede vista e quem faz o cego? Não sou eu? Os propósitos e caminhos do Senhor são muitas vezes ininteligíveis. Porém, o fato de que a gente não consegue entender muita coisa, não pode tirar de Deus a autoridade e o poder de que Ele faz o bom e Ele faz também o defeituoso. É Deus que cria tudo e todos. O Senhor é soberano e responsável por criar e manter toda a criação do universo. Não foi essa a postura de Jesus, eu pergunto? Não foi exatamente essa a postura do Senhor Jesus? Vocês conhecem João 9,
1:3, quando ao passar, Jesus viu um cego de nascença, e seus discípulos lhe perguntaram, diante daquele cego de nascença, não se tornou, ele já nasceu naquela situação. Mestre, perguntaram os discípulos a Jesus, quem pecou? Quem foi que pecou? Foi esse homem aí que nasceu cego ou foi os seus pais? Disse Jesus, nem ele pecou, nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse. Então, Deus é responsável e plenamente capaz de tudo o que acontece. Vale atentar para o fato que o afastamento de padrões culturais cristãos em que nós vivemos, infelizmente, planta e animal tem mais valor do que a vida humana. Lembro-me de uma ocasião que vinha descendo na Serra dos Carajás, ali na Jari, e vinha descendo e o motorista da van estava dizendo para nós, dentro da van, que é mais fácil conseguir uma ambulância para um macaco ou para uma cobra ferida do que para um ser humano. Esse besterol ambientalista, nada contra a proteção, tudo bem, a proteção dos animais, a proteção das florestas, isso é uma coisa boa, e nós devemos ser a favor disso aí, mas o ser humano é a coroa da criação. O ser humano tem mais valor do que qualquer outro ser deste mundo, porque só o ser humano detém a imago Dei. O ser humano carrega a imagem de Deus. Barata, mosquito, carapanã e macaco não carrega a imagem de Deus. Consequentemente, o ser humano tem a preferência. O ser humano é mais digno e deve ser tratado de forma tal qual a Bíblia lhe designa. Esse movimento todo aí de pró-aborto, pode matar o feto, mas não pode matar a cobra, por exemplo. Pode destruir o embrião, mas não pode caçar o ovinho de tracajá, não pode fazer isso. Isso é fruto de uma insanidade desse pessoal aí que está defendendo essas ONGs, esses organismos que querem reduzir o homem a um patamar inferior ao resto da criação. E por último, o que é mais trágico e o que é pior é que nessa batalha pela vida, nessa batalha pelos valores cristãos, valores morais, valores que a igreja sempre defendeu, muitas das vezes cristãos liberais são os maiores opositores. Vocês viram lá o que aconteceu na defesa do aborto? Vocês viram o maior opositor, aquela pastora luterana, que se voltou contra o que o Lourenço Rega e outros que estavam defendendo a vida, e ela pró-aborto, são os maiores inimigos nossos. Me lembrei da situação do grande movimento dos pastores evangélicos no norte dos Estados Unidos, depois que pegou muito do país e até rebarbou para o próprio Canadá, quando os pastores estavam tentando se unir, uma massa gigantesca de pastores, para dizer que eles queriam ter o direito de não realizar casamento homossexual. Eles respeitavam quem quisesse fazê-lo, mas eles queriam continuar com essa possibilidade. E houve um grande movimento nessa direção, porque o Estado queria impor, isso vai chegar aqui, isso vai chegar por lei aqui, nós vamos ter, senão bloqueia aí as portas da igreja. Então, nesse movimento aí, que estava ganhando corpo, a pior derrota que nós sofremos foi que pastores liberais começaram a lutar pelo direito de fazer o casamento homossexual. E aí então os pastores evangélicos perderam a parada.
Fogo amigo é uma tragédia. Fica para a reflexão dos irmãos. E por último, vale lembrar, nessa questão do aborto, vale lembrar que na Roma antiga era comum se jogar bebê nas pilhas para deixar morrer. E foram os cristãos, pasme, foram os cristãos, aqueles que iam buscar, recolher bebê e prover vida. Hoje, cristãos defendem esse crime. Cabe uma reflexão. Nós, que fomos os campeões da vida, cristãos, hoje nós temos cristãos que são opositores da vida. Cristãos liberais que pensam assim. Uma tragédia. Que Deus nos abençoe e que nos faça ver que essa igreja seja firme com seus propósitos morais e éticos para lutarmos até o fim para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém.